Bom, um dos assuntos mais importantes, logicamente, é o encontro G7 que terminou ontem na cidade de Hiroshima, no Japão. Quem está aqui conosco é o professor Gunther Hutzig, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor Gunther, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Professor, quem foi o alvo principal dessa reunião, deixando o lado econômico do lado, a questão geopolítica? Foi a China ou foi a Rússia ou os dois? Os dois, Heródoto. Os dois. Lógico que o que chamou mais atenção, principalmente na imprensa ocidental, tem sido todas as críticas feitas ao presidente Putin, o andamento da guerra, a chegada do presidente Zelensky da Ucrânia, entre aspas, que não estava previsto e que roubou a cena com certeza lá. Agora, o comunicado final, o comunicado de uma outra reunião que aconteceu, que não teve muita repercussão aqui no Brasil, chamado Quad, que é um grupo formado por 4 países, que praticamente uma aliança militar formada por Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, soltou um comunicado muito duro, quase que só faltou colocar, olha, é contra você, China, porque esse grupo foi formado, inclusive, para se contrapor às ações militares chinesas na região do Indo-Pacífico. Então, os dois países estiveram na mira do G7 original. O comunicado do G7 ampliado foi bem mais ameno porque justamente os governos da Índia, Indonésia e Brasil não aceitaram assinar nenhum documento que realmente batesse na Rússia como do grupo original. Então, esse é o resultado, entre aspas, diplomático final desse encontro. Professor Gunther, o fato do Zelensky não ter aparecido numa reunião com o presidente Lula, como é que isso pode ser avaliado pela opinião pública internacional? Olha, não pegou bem. Não pegou bem até porque o outro país, com uma outra liderança muito forte, que tem tentado se manter neutro, foi do primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, e até também da Indonésia, e os dois se encontraram com ele. Achar que com essa guerra andando, com o apoio que o Ocidente está dando à Ucrânia, ter esse G7 e eles efetivamente, os organizadores, não só o Japão, mas o Japão com todos os seus outros aliados, darem só um espaço por vídeo, como estava sendo dito antes, se ainda acreditaram nisso, foi um pouco de ingenuidade. Era o espaço perfeito para realmente levar o Zelensky até lá e constranger essas lideranças do chamado Sul Global, os países que não querem entrar nessa disputa entre as duas superpotências, mas era claro que isso aconteceria. Então, para a população, principalmente europeia, essa recusa, porque o que ficou parecendo é a recusa do presidente Lula, alegar que foi falta de agenda, é uma desculpa que não cola muito. Teria sido por causa daquela declaração de que tanto um como o outro são responsáveis pela mesma guerra? Olha, desde lá, por mais que o presidente Lula esteja tentando refazer as suas colocações, mas uma notícia que pegou mal também, principalmente entre os europeus, foi na conversa do Lula com o presidente francês Macron, ele ter dito que não podia pressionar demais o Putin, porque isso poderia levar a uma guerra nuclear. Ora, isso de novo, ficar repetindo a retórica russa. Então, cada vez que o presidente Lula improvisa as falas, dá complicação diplomática para ele e para o Brasil. Então, efetivamente, essa percepção europeia em relação a ele não deve estar muito positiva, não. Agora, também durante esse período, pouco tempo antes da reunião, os Estados Unidos e os países que compram armamento dos Estados Unidos liberaram um avião avançado
para a Força Aérea da Ucrânia. Isso foi também não foi coincidência ou foi anunciado exatamente na antecedência desse encontro? Bom, primeiro, Haroldo, o que foi anunciado? O governo americano anunciou que vai autorizar os aviões serem utilizados para treinamento dos pilotos ucranianos, porque apesar deles terem vendido esse equipamento para outros governos, sempre tem a cláusula de como esses equipamentos vão poder ser utilizados. O governo americano tem palavra final nisso. Isso é de praxe em negócios militares. Então, o presidente Biden autorizou esse treinamento. Não está ainda fechado que vai haver a transferência, até porque primeiro precisamos ver se eles vão encontrar quais países estão dispostos a vender ou doar esses aviões e os meses que isso vai levar de treinamento, porque não é que nem entrar num carro, eu saio de uma marca, entro na outra, mudo um pouquinho o painel, mas eu sei dirigir. Muito pelo contrário, esse avião F-16, apesar de ser um avião de 4ª geração, não é das mais novas de 5ª geração, ele tem uma complexidade eletrônica muito grande e que, portanto, vai levar meses para os pilotos e as equipes de terra de manutenção serem treinadas. Então, podem ter anunciado agora, devido a uma pressão muito grande dos europeus sobre o presidente Biden. Anúncio se deu, lógico, que chama atenção nessa reunião do G7, mas em campo de batalha não deve alterar quase nada, não. Professor Gunter, ficou claro então que o mundo está novamente bipolarizado, com os Estados Unidos e Europa de um lado e a China do outro? Sem dúvida alguma, o mundo é bipolar de novo. O mundo é bipolar. Agora, não é como na Guerra Fria, porque nós temos hoje o capitalismo, né, aceito no mundo inteiro. Agora, há diferentes tipos de capitalismo. Sem dúvida alguma, o capitalismo da China com uma intervenção estatal gigantesca que controla a sua economia. Então, há essa interdependência e que se nós caminharmos cada vez mais para o que os americanos, né, e europeus chamam de decoupling, ou seja, um desacoplamento, você diminuir essa interdependência econômica, essas tensões vão ficar cada vez piores. Isso é importante entender, porque quando você faz um discurso de que nós vivemos um mundo multipolar, ou seja, com 3 ou mais grandes potências, você está fazendo uma leitura errada da conjuntura e leva a posturas erradas. Isso preocupa porque justamente é a linha que o governo brasileiro vem adotando, como se nós vivêssemos a época da década de 2010. Hoje não é mais assim. Hoje o mundo está bipolarizado e existe essa disputa, como eu disse, pelo esse sul global. Os outros países que não querem se aliar automaticamente a esses 2 polos, mas são os 2 maiores polos importantes, tanto do ponto de vista econômico, quanto diplomático, quanto militar. Portanto, a margem de manobra fica cada vez mais estreita. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, bom dia e boa semana a todos. Muito obrigado. Professor Gunter Hutzig, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, fazendo uma avaliação para a gente do encontro que terminou ontem no Japão do G7.